Om Gyanathmirandasya Gyanan Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajagacharya Ashtotara Satashi Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então a leitura do capítulo 5, versos 8 e 9. Quando uma pessoa desapegada oferece o resultado dos seus esforços para o Senhor Supremo, ela então fica situada em conhecimento puro. Ou seja, ela se torna sábia. E ela conclui, através da sua inteligência, que mesmo enquanto ela estiver vendo, ouvindo, tocando, cheirando, comendo, se movendo, dormindo, respirando, falando, evacuando e abrindo e fechando os olhos, na verdade não é ela quem está fazendo isso. Ao contrário, são seus próprios sentidos ocupados com seus respectivos objetos. Ou seja, na verdade, nós somos vividos, nós não estamos vivendo. Em que conotação nós podemos afirmar isso? Porque através da força dos modos da natureza material que nós somos levados a agir através dos nossos sentidos. Considerando que nós somos a alma, né, na verdade, não é a alma que está atuando neste momento. A alma ela está num estado de dormência, né, num estado de latência, porém não é a alma que está exercendo esta ação. Não é a alma. Isso é muito importante da gente entender. Muita gente pensa que a alma ela está ativa nesse presente momento através do corpo. Na verdade, não. Por quê? Se a alma estivesse ativa, né, a sua natureza transcendental, o Satchitananda, né, deveria impor e ditar as regras, né, da vida daquele indivíduo. Ou seja, não haveria razão para esse indivíduo cometer nenhum tipo de erro. Por quê? Porque a alma ela é perfeita. Só que o que acontece? Quando a alma ela entra no mundo material, pela vontade inconcebível do Senhor Supremo, ela recebe esse filtro, que a gente chama de máscara, que é o corpo sutil, o falso ego, a inteligência e a mente. E é esse corpo sutil, tá, que vai sendo moldado através de um nascimento após o outro, tá, até essa pessoa chegar a ter a capacidade de se descondicionar para aí sim permitir que a alma possa assumir o controle novamente. Então, esse é todo o processo do esforço espiritual. É fazer com que o seu corpo sutil, a sua mente, a sua inteligência, o seu falso ego sejam removidos para que você possa, de fato, permitir que a alma, né, assuma, né, que ela se descongele, né, ou que ela quebre a sua dormência e volte a ficar ativa novamente. Então, eu acho que eu expliquei isso em algumas aulas anteriores. No momento, não é a alma que está atuando. Por isso que às vezes a gente cai até no erro lógico de dizer a minha alma. Por que você diz a minha alma? Porque, na verdade, você não está falando na voz da alma, você está falando na voz do seu corpo sutil, da sua mente. Você diz o meu corpo, correto? Só que, na verdade, o único ser que vive é a alma. A alma tem vida, a mente não tem vida. A mente ela só funciona porque existe a presença da alma. A alma é o ânima, é o que dá a vida, né? Ou seja, sem a alma, a mente não é nada, o falso ego, a inteligência não são absolutamente nada. O corpo em si, físico, também não pode funcionar sem a presença da alma. Então a alma ela é a presença da vida, é o que dá a consciência.
correto? Ou seja, quando eu digo a minha alma ou o meu corpo, quem está dizendo isso? É a minha personalidade temporária, tá? Moldada através do corpo sutil. Só que a inteligência, ela é superior à mente, ou seja, quando você entra em contato com essas instruções aqui do Bhagavad Gita, por exemplo, onde Krishna diz, olha, você não é esse corpo. Quando ele diz não é esse corpo, é o corpo sutil e o grosseiro. Você é uma alma. Essa alma, ela tem uma natureza espiritual, transcendental, ela é eterna. E ela tem uma relação especial com o Senhor Supremo. Ela tem um papel único, né, dela, peculiar dela, nessa relação de serviço com o Senhor Supremo. Vamos desenvolver isso? Vamos tentar agora despertar, né, quem nós somos de fato? Quem está ali dormindo de fato dentro de você? Que ainda não é esse que está ouvindo e lendo. Né? Isso é só o meu corpo sutil. A minha alma está dentro de mim e ela ainda não despertou. Mas no momento em que eu começo a praticar atividades espirituais, nosso sadhana, né, isso vai estimular a alma para o despertar. Então, existe o despertar da alma. E conforme a alma vai despertando, ela vai ficando mais consciente, né? Ela vai aguçando os seus próprios sentidos, porque a alma ela tem um sentido próprio. A alma ela é dotada de capacidade cognitiva, então ela tem os seus próprios sentidos, que são quase iguais aos nossos, né? Só que com uma outra qualidade. Mas a alma também vê, ela ouve, ela sente, né? Ela tem todas as funções de relacionamento com o meio. Tá? Ou seja, quando ela se tornar completamente desperta, pronto, ela já não precisa mais desse corpo material, desse corpo sutil e grosseiro, e ela simplesmente vai ser levada de volta para, né? Não levada de volta, mas ela vai conseguir entrar no reino de Deus, porque agora ela já se tornou livre, né, do condicionamento da vida material. Enfim, é um assunto bastante complexo e complicado, requer muita meditação, requer muita realização espiritual para que você possa ter essa vivência, para que você possa ter essa, como se diz, essa experiência direta daquilo que eu, né, tento explicar para vocês, e isso vem com o tempo. Tá? Mas, a princípio, tendo o norte, né, já fica muito mais fácil. Ok, então vamos para o verso 10. Aquele que possui um apego... aquele que já renunciou ao apego pelos frutos da sua ação, né, e oferece esses frutos a mim, ao Senhor Supremo, ele então não fica afetado, não recebe as reações dos seus pecados. Assim como uma flor de lótus não se contamina com a água, né, sobre a qual ela vive. Ou seja, não importa, né, o quanto você já pecou. O que importa é se você agora vai começar a entender que tudo aquilo que você faz tem que ser oferecido para Deus. Um exemplo bem fácil que a gente utiliza em relação a isso é em relação ao fato de sermos veganos ou vegetarianos, lacto-vegetarianos. Não basta apenas você deixar de comer os animais, achando que assim você se livra, né, de todos os pecados. Não. Na hora de você cultivar qualquer vegetal no campo, esse processo também gera pecado. Por quê? Porque você tem que eliminar, né, seres vivos do reino vegetal que não te agradam. Né? São seres vivos que não servem ao seu alimento, mas eles estão nascendo naquele campo
não por maldade, não porque eles querem atrapalhar a sua plantação, né? Mas simplesmente porque é o impulso da vida deles, eles não têm culpa, né, de nascerem. Uma praga, por exemplo, né, ela chega na sua plantação não porque ela premeditou, né, não porque ela conspirou contra você, porque é simplesmente natural que ela precise comer. Então ela vai comer, ela vai ver um monte de plantas suculentas e ela vai se sentir atraída para se alimentar dessas plantas. E pior, se você mata esses seres vivos, que nem mesmo têm a capacidade do discernimento, o seu pecado ainda fica mais grave. Ou seja, não há qualquer atividade que nós façamos nesse mundo para sobreviver que não esteja incutido pecado, né, de diversas formas. Então não basta você ser vegano ou vegetariano, é importante que você ofereça seu alimento a Deus para que Deus possa purificar o alimento desse ciclo, né, que não existe outra forma de ser feita. Não existe outra forma de ser feita. Então, talvez a única forma de se obter alimento que não gere violência alguma é se alimentar de frutas, porque a árvore não é agredida, ela simplesmente deixa a fruta cair, a fruta ela não tem uma vida em si mesma, né? Quem tem vida é a árvore, né? E você simplesmente colhe aquela fruta, ou quando você colhe o leite da vaca também. Né? O leite da vaca ele é um excedente, a vaca ela dá o leite, tá? Não vou entrar nos detalhes dessa questão, mas é uma concepção bastante fácil da gente compreender. Ela produz leite em excesso, né? E você simplesmente ordenha ela, não há qualquer violência, né? Mas em qualquer outro aspecto, até do próprio ferver do leite, né, você vai ter que matar entidades vivas. Então, verso 11. Um yogi, então, ele abandona todo tipo de apego e ele age através do corpo, da mente e da inteligência para purificar a própria mente. Foi o que eu expliquei no verso, antepenúltimo verso. Você vai ter que usar esses seus sentidos do corpo sutil para começar a se desapegar dos próprios sentidos. Então o verso continua. Às vezes ele executa algumas ações apenas com os seus sentidos, né, e outras apenas utilizando a mente. Ou seja, a mente ela é a rainha dos sentidos, mas ela também pode ser controlada através dos próprios sentidos. Quando nós ocupamos os sentidos no serviço de Deus, quando renunciamos ao desfrute dos frutos das ações que a gente comete, e somente assim você consegue controlar os seus sentidos. Verso 12. Tendo abandonado todos os apegos aos frutos das suas ações, este yogi altruísta oferece o resultado dos seus deveres prescritos ao Senhor Supremo, e ele alcança então uma paz indestrutível na forma da liberação da existência material. O Sakama Karmi, no entanto, ou seja, aquele que tenta desfrutar dos frutos das suas ações, que é apegado, né, às suas atividades frutivas, ele está impelido pelos desejos materiais e assim ele se mantém aprisionado. Então, lembrando a diferença, Nishkama Karmi, aquele que está desapegado, que não tem desejo pelo desfrute dos frutos do seu trabalho, e o Sakama Karmi, aquele que tem o desejo por desfrutar dos frutos do seu trabalho. Verso 13. Sarva karmani manasa sannyasaste sukham vashi navadvare puredehi neva kurvam na karayam. Uma alma cujos sentidos já estão controlados, ou seja, o Niskama Karma Yogi, tendo renunciado dentro da sua mente ao apego
dos frutos, pelos frutos do seu dever prescrito, ele, de maneira extremamente alegre e satisfeita, ele vive na cidade de 9 portões, sem mesmo executar nenhuma ação e nem mesmo fazendo com que outros executem ações. Então, o que é essa cidade de 9 portões? Na verdade, é o nosso corpo. Tá? Nosso corpo é que tem 9 portões. Vamos ver se ele vai explicar aqui no comentário. Nós temos 9 portões, né, que são os nossos sentidos, né, os nossos 5 sentidos, né, e os nossos 4 orifícios. Então nós temos 9 portões através dos quais o mundo entra, né, em nosso corpo, em nosso ser, em nossa mente. Verso 14. O Senhor Supremo, ele não é criado por nenhuma tendência individual de qualquer ser, né, que age, nem mesmo ele está condicionado por suas próprias ações, nem mesmo pelo resultado de suas ações. Tudo o que ele executa é simplesmente por sua natureza. E essa natureza, ela está livre da ilusão, da ignorância. Só que a alma condicionada, ela está desde tempos imemoriais, condicionada à ilusão e à ignorância neste mundo material. Ou seja, Deus, ele não cria em ninguém a sua tendência particular em agir. Tá? Quem está criando tudo isso é a própria natureza material com a sua interação, né, a partir dos seus próprios elementos. Então, Deus, ele não define o caráter de ninguém. Deus não vai definir se uma pessoa vai ser boa ou má, etc, etc. Não. É uma série de interações kármicas ao longo de bilhões, quase que infinitos nascimentos, que vai moldando a personalidade de cada um. O que Deus faz, na verdade, é apenas organizar o nascimento de cada um, com quem você vai se encontrar, com quem você vai se relacionar, de acordo com o seu karma. E assim, Deus, ele dá um equilíbrio na sociedade. Ele dá um equilíbrio na sociedade. Ele organiza quem nasce junto com quem vive junto com quem, correto? Porém, a forma como você vai se moldando, isso tem a ver com as suas próprias ações, não tem a ver com o desejo de Deus. Muito importante nós sabermos esse fato. Verso 15. O Senhor Supremo não aceita nenhuma reação pecaminosa ou piedosa de ninguém. A ignorância, ela encobre o verdadeiro conhecimento inerente das entidades vivas e assim ela os escraviza. Ignorância significa o quê? Ignorância significa desconhecer a sua própria natureza espiritual, a natureza espiritual de Deus e a relação que há entre os dois. Isso sim é chamado ignorância. Correto? Verso 16. Mas para aqueles cuja inteligência foram destruídas pelo conhecimento do Senhor Supremo, este conhecimento espiritual, que é tão luminoso quanto o próprio sol, revela o aspecto não material e transcendental da própria verdade absoluta, ou Sri Bhagavan. Em outras palavras, é pela própria luz do sol que você vê o sol. Mas aqueles que estão no estado de ignorância, ou seja, eles estão na escuridão total.
Então, quando o conhecimento divino destrói essa ignorância, né, ela entra, né, esse conhecimento entra como o sol, né, no meio da escuridão. Instantaneamente, essa escuridão é dissipada e você consegue não só ver o sol, mas como ver a si mesmo e ver tudo que está ao seu redor. Então, essa é uma metáfora sobre o despertar do conhecimento espiritual. Quando esse conhecimento espiritual se manifesta na sua vida como o sol, né, no meio da noite, da escuridão, você será capaz de ver quem você é enquanto alma, ver quem é essa fonte do conhecimento que é Deus e ver tudo o que está ao seu redor, ou seja, as diferentes entidades vivas que também têm uma alma. Então você se torna um homem sábio, um homem de conhecimento que consegue ver além do véu da ilusão, além do véu de Maya. Verso 17. Aqueles cuja inteligência está fixa no Senhor Supremo, cujas mentes estão absortas apenas na meditação do Senhor Supremo, e que são exclusivamente devotados a Ele, que estão dedicados a ouvir e cantar sobre Ele, e cuja ignorância foi completamente destruída pelo conhecimento espiritual, eles sim alcançam a liberação, da qual eles jamais retornam. Então, o que significa liberação? Mais uma vez, a gente vai se deparar com isso. Da qual ele jamais retorna. Qual liberação, né, permite que você jamais retorne para o estado da ignorância? É a liberação de você estar situado na sua alma. Quando a sua alma se revelar completamente, você então será capaz de se libertar dessa escuridão e você jamais retorna para ela. É como se o sol da sua alma ele começasse a brilhar e ele jamais parasse de brilhar. Verso 18. Pessoas iluminadas, ou gyanis, percebem de maneira equânime, né, um brahmana, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro. De que maneira ele vê esses indivíduos de maneira equânime? Percebendo que existe uma alma dentro de cada um deles e que existe Paramatma dentro de cada um deles. Não é que ele não distingue um cachorro de um elefante, como se estivesse vendo o mesmo objeto. Não é nesse nível, tá? É no nível de que, na verdade, aquela alma que está por trás deste corpo, ela tem uma natureza espiritual, ela tem uma natureza transcendental e ela tem um desejo genuíno de querer servir ao Senhor Supremo. E por isso, ela não é identificada com o corpo no qual ela habita. Isso é muito importante. No entanto, nosso relacionamento com o cachorro, né, com o brahmana, com a vaca, com o elefante, será diferente. Mas o respeito, né, o reconhecimento daquela alma presente no corpo é igual. E por isso, existe um amor também igual. Isso é muito importante. Verso 19. Aqueles cujas mentes já estão fixas em equilíbrio, equanimidade, né, são ditos como tendo conquistado, né, o seu nascimento e a sua morte a cada vida. Considerando que eles não têm qualquer defeito, assim como o Brahma, ou o Espírito Absoluto, eles possuem equanimidade, equilíbrio, e eles estão situados em Brahma, ou seja, Brahma Bhuta Prasanatma, estão situados no estado de absolutamente divino, no estado do espírito, o estado da alma. Verso 20. Aquele que conhece Brahma, ou Espírito Absoluto, e que está situado firmemente em Brahma, tem uma inteligência constante, fixa, e jamais cai em ilusão.
ele nunca se regozija, né, por obter qualquer coisa neste mundo, nem mesmo se desespera, né, ao receber algo que seja não satisfatório, ou receber algo que não lhe agrada, né? Ele não se abala, né, nem com o presente, nem com o insulto, porque ele está situado em Brahma, ou seja, na realidade espiritual. Verso 21. Aquele que não está apegado aos seus sentidos externos, né, de prazeres que buscam a felicidade, e ele busca prazer na felicidade do eu. Se unindo com o Senhor Supremo através do yoga, ele alcança uma felicidade infinita. Ou seja, apenas em conexão, né, com Brahma, com o nosso estado de espírito interno, né, espiritual, infinito, eterno, é que nós podemos estar em contato com o Senhor Supremo, unido através de yoga, e assim experimentando uma felicidade ilimitada, infinita. Verso 22. Ó filho de Kunti, prazeres nascidos do contato com os sentidos são certamente causa de misérias. A partir do momento em que eles têm um começo e um fim, as pessoas iluminadas não se apegam por eles. Ou seja, considerando que tudo nesse mundo é fugaz, é temporário, os iluminados simplesmente não se apegam a nenhum desses prazeres. Verso 23. Antes de abandonarem este corpo, aquele cuja vida, né, pode tolerar, né, os impulsos da luxúria e da ira é um yogi, e ele está de fato situado na felicidade. Verso 24. Um yogi que obtém felicidade exclusivamente do seu eu, da sua alma, e que desfruta apenas da alma, e cuja visão está única e exclusivamente direcionada para a alma, está situado na transcendência, ou Brahma. Ele alcança a bem-aventurança desta transcendência através da emancipação da existência material. Muito raro encontrar pessoas que estejam neste patamar. No entanto, deve ser sempre a aspiração de todos, né, que desejam a verdade absoluta, que desejam entrar nesse estado de comunhão com o Senhor Supremo. Então, primeiro é preciso que você entenda, que você reconheça, né, o seu estado de alma, que você entre em contato com essa alma. Só através dessa alma, com a consciência pura, é que você pode compreender de fato quem é Deus e vê-lo face a face. Verso 25. Aqueles santos que estão livres de pecado e dúvida, que controlaram as suas mentes e que estão apegados apenas em fazer o bem para todos os seres vivos, eles alcançam a liberação da existência material através da realização do Espírito Absoluto, ou Brahma. Muito importante, uma outra qualidade positiva de quem está situado em Brahma é que ele quer sempre o bem para qualquer entidade viva. Não há possibilidade dele desejar o mal de ninguém. Ele deseja apenas para os outros o que ele deseja para si mesmo, ou seja, que todos alcancem Brahma, que todos alcancem a verdade absoluta, o amor incondicional, a paz imperturbável, a paz eterna, a felicidade ilimitada, a bem-aventurança total. Ele deseja isso para todos. Verso 26. Aqueles renunciantes cujos corações estão livres de luxúria, raiva, etc., que controlaram as suas mentes
e que são versados na verdade da alma e conseguem extinguir completamente essa vida material através da realização espiritual. Versos muito bonitos. Nós vamos, infelizmente, encerrar aqui. Nosso tempo já terminou. Continuamos no próximo ano. Essa é a nossa última aula deste ano. E eu desejo a todos que tenham um ano de 2019 cheio de realizações espirituais, de concretizações de projetos espirituais, e que toda a sua vida possa fluir, né, na direção de Brahma, na direção do Senhor Supremo, assim como um rio flui na direção do mar. Todos fiquem em paz. Hare Krishna.